Bem-vindos a Empreende 360, o podcast sobre os bastidores do empreendedorismo. Eu sou a Rúbia. Eu sou o Lucas. E hoje nós vamos falar de um tema que paira na cabeça de todos nós, empreendedores, aspirantes ou que não querem empreender por causa disso, que é a incerteza. Como lidar com a incerteza, com essa luta, né? Como lutar contra a incerteza. Bom, ela traz medo, ansiedade, a gente não sabe, né? A gente quer estar no controle, isso já é algo intrínseco aí no ser humano, a gente quer saber o futuro. E sempre que a gente muda, sempre que a gente começa algo novo, a incerteza ela faz parte da equação. Então, como gerenciar, né, essa falta de previsibilidade? Será que a gente, então, por ser incerto, já que a gente não sabe do futuro, então a gente não vai fazer? Já Seria pensou? mais fácil, né? Seria mais fácil, mas aí nem estaríamos aqui, não existiria nem esse sofá para começar, né? Porque tudo tem as suas questões que não tem solução, né? As soluções elas vão aparecendo no caminho e às vezes não aparecem, e aí a gente tem que se reinventar e pensar em outras, né? Em outras soluções, em outras rotas. E Lucas, traz um pouquinho pra gente a diferença da incerteza para o risco. Boa. Porque a gente confunde, né? A gente acha que é uma coisa só, e não é. Então, risco normalmente é um termo muito mercado financeiro, né? Mas, na verdade, não tem nada a ver direcionadamente com isso, né? Bom, a grande diferença é que o risco, para começo de conversa, ele é algo previsível. Então, ele é algo que você consegue observar que ele pode acontecer, você consegue metrificar, ou seja, você consegue atribuir um número a uma probabilidade de que ele aconteça, ou de um impacto que ele aconteça. Você consegue ter uma ideia de qual é a origem desse risco, então o que pode fazer ele acontecer, e principalmente se tudo isso é possível, se você pode prevê-lo, metrificá-lo e planejá-lo de alguma forma, você pode também se preparar para ele. Então o mais importante sobre o risco é isso, é você ser capaz de prever, entender como é que ele funciona e mitigá-lo, que a gente chama, né? Que é você diminuir ele, deixar ele no cantinho, falando se isso aqui acontecer, eu tenho uma alternativa para aquele risco. Porque uma vez que você olha, ele passa a ser um risco calculado. Né? Acho que todos nós já ouvimos essa expressão, é um risco calculado. E o risco não calculado, ele é um erro de planejamento. Isso. Se tem um risco que não foi mapeado, você errou. Você deveria ser capaz de mapear. Se é risco, você deveria ser capaz de mapear. Agora, a questão da incerteza é completamente diferente. Incerteza é algo que você não tem ideia de que possa acontecer. O melhor exemplo que a gente teve recentemente foi a questão da pandemia. Por mais que você acompanhe notícias, que você seja da área da saúde, ninguém esperava uma pandemia de 4 anos no formato que foi. Então é impossível você prever, é impossível você metrificar, e é impossível você se preparar. E aí, sabendo essa diferença, que dentro de um planejamento, você precisa mapear os riscos, entender, fazer ali a questão dos riscos calculados e tomar decisões baseado nos riscos que você encontrou. Então, toda a luta, né, contra tomar uma decisão sem ter 100% das informações é sempre baseado nessa questão de entender quais são os riscos e tomar a decisão baseado nos riscos. Ah, mas e a incerteza? A incerteza você tem que estar preparado para reagir rápido. Você tem que estar preparado para conseguir lidar com ela, porque é impossível prever. Mas não gastar energia com uma coisa que você não vai ter como saber. Sim. Então você tem que gastar energia em entender os riscos daquilo, do seu negócio, da onde você está, a questão logística, né? Tudo que envolve a sua energia, o quanto você está disposto a sacrificar para empreender, isso também. Isso são riscos que você tem ali. O que você vai perder, né? Às vezes você vai ter que perder um tempo ali com um amigo, né? Ou não poder ir a alguma festa, alguma coisa. Eu já passei muito por isso, né? Eu empreendia
em uma área específica, onde o final de semana, então quando estava todo mundo se divertindo, eu estava trabalhando justamente ali onde as pessoas estavam se divertindo. Então é isso, então eu calculei esse risco, né? Então isso é muito importante. A incerteza, por ela ser algo que a gente não tem como saber, e sim, pode acontecer, né? As guerras trazem incerteza, porque a gente não sabe como vai, né, para onde vai isso, qual vai ser o desfecho, mas a gente não pode ficar olhando para isso, senão nada acontece. A gente realmente vai ficar doente, né, e eu acho que um dos grandes efeitos da pandemia, né, foi trazer esse peso da incerteza, e aí isso fez muitas pessoas adoecerem, né, emocionalmente, por conta dessa incerteza de ficar olhando muito para isso. Então, assim, a gente tem que olhar para aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que a gente pode fazer. E é curioso sobre essa questão da incerteza, porque é isso, né? Pelo que você comentou agora, a visão das pessoas é deixar de fazer por causa da incerteza. Sendo que, na verdade, o efeito da incerteza é o completo contrário. Dado que existe a incerteza, é por isso que você precisa fazer. Tem uma frase que eu adoro do Flávio Augusto, que é estabilidade não existe, né? Isso mesmo. O pessoal fala, eu vou ser funcionário público, não sei o quê, que funcionário público tem estabilidade. Aí alguém comentou, aspecto, né? Não, imagina você ser um funcionário público na Ucrânia no meio da guerra. Que estabilidade é essa? Exatamente. Então a incerteza, ela é o que deveria te fazer querer se mexer, querer fazer algo. Porque exatamente não fazer nada por meio da incerteza, é aí que você vai ser pego desprevenido. Me veio a história da formiga e da cigarra na cabeça agora. Que essa, né? Que essa questão a gente ouve, eu contei tantas vezes para os meus filhos e me veio na cabeça agora. Que é aquela história de, né, ficar ali, se preparando, guardando, né? E fazendo ali o trabalho e tal, e a cigarra tirando sarro. Mas não tem, ó, não tem nada. E poderia ser que nada acontecesse mesmo. Poderia ser, mas elas estavam ali trabalhando, tocando a sua vida, trocando o seu dia, né, cumprindo ali aquilo que... E aquilo deixa feliz, o trabalho nos deixa feliz, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, a gente vai trazer muito isso aí, esse tema, né, da felicidade dentro do empreender e dentro de tudo aquilo que a gente faz, mas é se preparar, então... fazer, né, o simples fato de você fazer, e fazer olhando para os riscos, e se preparando para isso, você também vai estar preparado para a incerteza. Que, no final das contas, quando você vai tomar uma decisão, e qualquer decisão, seja na vida, em relacionamento, claro que aqui a gente está falando de empreendedorismo, mas como um todo, as pessoas têm aquela ansiedade da tomada de decisão, né? Tomar decisão hoje em dia é visto como uma característica de pessoas poderosas. São as pessoas que tomam decisão constantemente e tal. Tem até aquela história do Zuckerberg, que ele usava sempre a mesma roupa, porque ele tomava tanta decisão durante o dia para não ter que decidir que roupa que ele ia usar, né? Porque gasta um processo mental. E no final das contas, a tomada de decisão, ela sempre vai ser com informação a menos. Se você tem aquela visão de que eu preciso ter todas as informações possíveis para tomar a decisão, cara, você vai se perder loucamente. Primeiro porque é impossível você ter todas as informações possíveis. E segundo, mesmo que fosse possível, se você tivesse todas as informações possíveis, você não precisaria tomar decisão, porque ela já estaria resolvida automaticamente. Então você não precisaria ter feito nada. Exatamente. Então o processo de tomada de decisão é exatamente você ter a capacidade de olhar para os riscos que você enxerga, para potenciais incertezas que você não faz ideia do que vem, e olhar para aquela situação e medir. Poxa, vale a pena eu comprar esse projeto? Vale a pena eu tocar essa ideia? Vale a pena eu fazer isso? Que é o risco-retorno que a gente usa, né? Que o pessoal fala, nossa, fórmula matemática. Cara, ela não precisa ser uma fórmula matemática, eu não preciso metrificar o que é o risco, o que é o retorno e fazer uma divisão. Eu só preciso ser capaz de olhar para o risco, de olhar para o retorno e falar, isso aqui vale a pena ou isso aqui não vale a pena? Exatamente isso. E aí, nessa métrica, tem que entrar outras coisas, né, que não são matemáticas, que é o que a gente comentou. O quanto eu estou disposto,
né, a investir o meu tempo, a abrir mão de outras coisas. Então isso tem que entrar, porque isso vai responder essa pergunta. Sim. Vale a pena? Porque muitas vezes financeiramente vale a pena. Quantas histórias a gente ouve de pessoas que o negócio ganhava muito dinheiro, só que não tinha tempo da família. Gente, isso é tema de filme, é tema de vida real, é tema de tudo, porque isso é uma coisa que acontece muito, é aquela tal da expectativa, quando eu for famoso, aí, né, eu me sentirei bem sucedido, por conta, né, por consequência, terei dinheiro, então, valeu a pena. Para muita gente não valeu a pena. Não valeu a pena o dinheiro, não valeu a pena a fama, não valeu a pena o negócio, porque aí abre mão da família e acaba a família muitas vezes havendo separação em relacionamentos, tempo de perdido com os filhos, porque aí os filhos crescem, guarda aquele ressentimento e aí vem o arrependimento depois. Então, eu acho que dentro dos riscos é importante a gente colocar que eles não envolvem só você, ou só eu, ou só, né? Os stakeholders, né? Todo mundo que está envolvido no processo. Envolve também todos que estão envolvidos no processo. E é legal porque, além de envolver todos envolvidos no processo, a metrificação do risco, o tamanho do risco, o impacto do risco, ele é extremamente individual. É um exemplo que eu dou no mercado financeiro, quando eu estou conversando com clientes, por exemplo, sobre investimento, que eu falo, poxa, investir em ações da Petrobras é arriscado para você? Legal. Agora, para o CEO, para o presidente da Petrobras, é um pouquinho menos arriscado, né, do que é para você, porque ele trabalha lá, ele sabe como funciona. Então, o mesmo risco, o mesmo ativo, a mesma estrutura é completamente diferente de uma pessoa para outra, o nível de risco daquele negócio. E eu não tô nem falando de você ser mais avesso ao risco ou você ser mais conservador, porque também tem isso, né? Mas eu tô falando do ponto de vista de que, eu vou abrir uma empresa do zero, uma hamburgueria do zero. Legal. Para mim, isso tem um risco. Pro Netão Bom Bife, que já teve 75 hamburguerias, tem outro risco. Exatamente. Então, é uma análise individual, né? Que, claro, envolve os stakeholders, mas é uma análise que você precisa fazer com você, cara. Não tem como você falar, não, fulano falou que isso aqui não é arriscado. Pode não ser para ele. E isso acontece muito, né? Isso acontece muito, principalmente no mercado financeiro. Você trouxe um exemplo ótimo. Né? Ou, inclusive, na hora de escolher o segmento que você vai empreender, isso também é muito comum. E o fulano falou. Eu ouvi dizer. Estão recomendando agora. Isso aqui virou moda. Tá, virou moda. Mas será que essa moda vai durar? Paleta mexicana. Isso aí! Então, ótimo, foi ali, deu aquele boom. E isso acontece com muitos negócios, né? Então, o importante é você medir, né, o quanto esse risco tem o peso, qual o peso desse risco para você, e só você pode responder a pergunta se vale a pena. Nenhuma outra pessoa pode responder para você. E lembre de consultar as pessoas ali, lembre de fazer um acordo, um combinado. Eu sempre falo, né, principalmente com a minha família, que é algo que tem um peso e um valor, isso é muito importante também, né? Quais são as prioridades que a gente tem, né? Porque isso vai influenciar no tamanho do risco e o quanto você se prepara para as incertezas, né? Então, quando a gente tem uma família, você tem filhos que dependem ali, tudo isso acaba tendo um peso e uma consideração muito diferente. Então, quando eu vou fazer algo que para tudo tem um risco, né, incluído, eu sempre faço os acordos e os combinados com os meus filhos também, né? Então, olha, vou ter que me dedicar mais e por conta disso, tal coisa, então não vou ter mais tanto tempo, tal, mas é uma fase, então é um risco ali, né, é um risco para todos, porque eles também estão arriscando de aquele tempo que eu estou me dedicando para outra coisa, de repente não ter um retorno, né, ou não ser, ou perdurar demais, que isso é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, mas é isso. Então, responda você essa pergunta, é importante ouvir, é importante consultar, mas esteja muito consciente da resposta e lembra de não focar na incerteza,
porque ela vai existir, ela existe, a gente tem a incerteza de saber se a gente vai estar vivo daqui, não é isso? É a maior incerteza. Mas vamos dar um exemplo de questão de incerteza que eu acho que é legal, porque é isso, né? Se o risco você se planeja, se prepara, o que você faz com a incerteza, né? Então pensem que a incerteza, ela é o que te faz fazer diferente um pouco, o que te faz inovar, né? O que te faz pensar fora da caixa, todos aqueles termos que a gente conhece. Se você pegar a própria pandemia, veio a incerteza global. As empresas que conseguiram trabalhar home office mais rápido, que conseguiram fazer reuniões online mais rápido, se saíram muito melhor numa incerteza. Tem até o exemplo super famoso da Kodak, que era a empresa que vendia filmes loucamente e vendia muito filme, e aí veio a máquina da câmera digital e eles não se adaptaram e faliram por causa disso. Então essa velocidade de adaptação é uma característica de resposta à incerteza, porque a incerteza você não vai se preparar para ela, você tem que ser capaz de responder rápido. Você falou uma coisa interessante, né? Até a certeza pode virar incerteza, porque as coisas mudam. Para eles era uma certeza, porque vendia, já tinha dado certo, né? Já dava certo. Mas aí, a partir do momento, virou incerteza. Então, por isso que é a preparação, a adaptação, né? Estar sempre em movimento no sentido de perceber como as coisas estão, né, o entorno, o que está mudando. Estudar mercado, cliente. Estudar mercado, e ser flexível, né, ser flexível, ter ali, criar opções, inclusive dentro do seu negócio, né, criar negócios, depois ali que você já está firme com o teu primeiro negócio, começa a criar um ecossistema. Diversificar, né? Diversificar, isso é muito importante, né? Que no mercado financeiro a gente sempre ouve, não aposte tudo numa ação, tem que diversificar. Né? A gente fala que não tem problema, na verdade é até melhor você começar o seu negócio com um produto só, aquela questão de MVP, de Lean, de tudo que a gente fala, mas a partir do momento que você está consolidado, a diversificação é extremamente importante para você não quebrar simplesmente do dia para a noite, né? Porque existe sempre a incerteza, como o exemplo da Kodak que você trouxe. Exemplo. Tem uma empresa que eu gosto muito, uma startup de cueca, chamada Bunker. Eu vi eles fazendo propaganda uma vez, muitos anos atrás, e o conceito era muito legal, porque eles faziam cueca preta, em um formato, e só, mas ela era confortável, sem aqueles costuras que enchem o saco, não sei o que, eles se propunham fazer aquilo direito. E cresceram, explodiram por causa disso. E aí, esses dias eu fui entrar lá no site deles, agora tem branca, cinza, um monte de coisa, tô fazendo meia, então legal, agora eles estão diversificando. Mas se você pensar, poxa, vou abrir uma marca nova de cueca, você pensar em 4, 5 cores, mas não sei o que, não precisa, né? Foca naquele principal e depois desenvolve. Sim, é isso, né? Fazer aquilo acontecer primeiro, né? Ver a resposta e aí você... Risco-retorno. E o risco-retorno. Então é isso, né? A gente vai abrir aqui. Você tem medo das incertezas? Compartilha com a gente, manda suas perguntas, né? Será que eu devo arriscar? O que eu preciso me basear? Né? Porque tem tantos detalhes, a gente está falando aqui do tema, assim, de uma maneira, né, mais, não resumida, mas trazendo de uma forma mais geral e mais ampla, né, mais 360, mas mande as suas perguntas, né, seja específico, até dentro do seu negócio, o que realmente ali pesa para você, dos riscos, e a gente vai olhar e responder, a gente vai ter aí um dia, né, para estar fazendo esse retorno, e é importante essa participação, e a gente constrói junto, né? O aprendizado é sempre constante e mútuo, né? Então, é isso. Então, o tema hoje foi incerteza, né? E a única certeza que a gente tem é que a incerteza virá sempre.